Olá pessoal, quem fala é o professor Thiago, coordenador de Ciências Contábeis e Gestão Financeira, e hoje o nosso papo é a respeito de regulamento de atividades complementares. Eu quero esclarecer alguns pontos para vocês, sobretudo porque a atividade complementar é um item obrigatório da matriz curricular, assim como qualquer disciplina. E o que isso implica? Sendo um item obrigatório, para efeito de colação de grau, para efeito de emissão de diploma, vocês precisam cumpri-lo. Então, as atividades complementares, elas têm uma importância sobremaneira em função disso. E qual que é o nosso objetivo desse regulamento de atividades complementares? Nós temos a intenção de fazer com que vocês busquem conhecimentos, claro, além da sala de aula. Que tipo de conhecimentos? E aí nós temos um quadro com uma série de atividades que podem ser desenvolvidas e que devem ser exploradas por vocês. Por quê? Nós temos quantidades ou cargas específicas para cada tipo de atividade e elas têm limite. Ou seja, vocês precisam ao longo de cada curso, claro, com a sua devida carga, fazer diferentes atividades. Ou seja, você não vai conseguir fazer só participação em jornada, você não vai conseguir só fazer cursos de extensão para poder complementar essas horas obrigatórias. Então hoje o nosso papo é rápido a respeito disso. Eu quero passar os principais itens e aí a gente vai conversar sobre cada um deles. Vamos lá então? Esse é o documento que vai ser encaminhado para vocês, todos já têm, mas eu vou solicitar um novo encaminhamento. É sempre bom a gente revisitar esses e-mails, ok? O principal ponto aqui que eu preciso destacar para vocês de início é o seguinte: cursos tecnólogos, cursos com duração de 2 anos, nós temos uma carga horária de 80 horas. E os cursos bacharelados, como são o dobro da carga, nós precisamos de 160 horas de atividades complementares. Então vamos seguindo. Tem algumas coisas que nós priorizamos e achamos muito interessantes, não só para cumprir esse item obrigatório da matriz curricular. São elementos de uma mudança estrutural nas tuas habilidades profissionais. São coisas que hoje são praticamente, vamos dizer assim, inexistentes no mercado. Um tipo de profissional que tem condições de estruturar o pensamento de uma maneira adequada, que sabe procurar algum assunto, pesquisar sobre algum assunto, trazer a discussão a respeito disso e dar uma resposta bem elaborada sobre alguma demanda profissional, isso realmente tem sido um grande gargalo em qualquer tipo de empresa. Vocês podem aí passar por uma série de reportagens, de revistas, enfim, leituras de periódicos, de sites, vocês vão verificar isso que eu estou falando. Então, o nosso objetivo principal aqui realmente é produzir conhecimento. Claro, isso tudo aqui que eu estou falando para vocês, de participação em iniciação científica, publicação de trabalhos, periódicos, anais de congressos, isso tudo, evidentemente, está envolvido com as disciplinas de cada um de vocês. Ok? Vamos mais à frente. Eu estou destacando os pontos principais, tá? É bom que vocês deem uma lidinha em todo esse documento, que não é grande, são 8 páginas. Aqui nós temos um quadro de carga máxima. Nesse quadro, a gente dividiu por tipo de atividade. E prestem bastante atenção nisso. Existe uma segregação entre bacharelado e curso tecnólogo justamente pela carga de cada um deles. Então, vocês vão conseguir verificar elementos como monitoria, projetos e programas de pesquisa. Vocês vão verificar programas de extensão que são feitos na faculdade. Então, só para exemplificar, vocês têm aí no item 3 o 3.1 que se refere a cursos tecnólogos e o 3.2 que se refere a cursos bacharelados. Essa é a carga total, lembrando a vocês. Atividades extracurriculares, estágios. E aí, gente, vale uma observação. No caso de estágios, é necessário efetivamente que nós tenhamos uma carga que seja menor do que a atividade complementar. Por quê? O nosso objetivo é que você faça coisas diferentes e agregue o seu conhecimento. Se você faz apenas um estágio e valida todas as atividades complementares, a gente perde aquele sentido de pluralidade de conhecimento. Ou seja, um estágio não vai ter tudo aquilo que você precisa em termos de busca de conhecimento, evidentemente. Então, por isso que a gente pede outras atividades. Nós temos aqui o item 5, eventos diversos. Visitas técnicas, nós vamos fazer algumas visitas técnicas, palestras, seminários. Essas palestras, inclusive, podem ser na instituição. São bem interessantes que vocês... É bem interessante, aliás, que vocês assistam palestras, participem de congressos, façam visita técnica, inclusive da própria vontade de vocês, além das que vão ser ofertadas pela faculdade. São coisas bem interessantes para a complementação de
carga, vamos dizer assim, de conhecimento. E no item 6 é onde a gente tem a maior diversidade. Esse 6.1 é o que tem aparecido com maior frequência dos nossos alunos. São os cursos online, Fundação Bradesco, FGV e todas essas outras. Então, você tem uma carga diferente para tecnólogo, bacharelado. E lembrando, por exemplo, no bacharelado você tem até 80 horas, ou seja, não adianta apresentar mais do que 80 horas, porque só vai ser validado até este momento, ok? Então é importante que tenham essa visão. Seminários, como a gente disse, essa participação desse tipo de seminário também está incluído aqui. Leitura dirigida, esses itens 6 e 8, 6.7 e 6.8, são itens que vocês vão conhecer um pouco mais. Eu vou fazer alguns trabalhos específicos para que vocês saibam do que se trata isso daqui. Na prática, são resenhas críticas que vocês vão fazer, e sempre lembrando, toda vez que vocês se propõem a escrever, sobretudo numa perspectiva crítica, é onde vocês se tornam mais, vamos dizer assim, cuidadosos, onde vocês se tornam diferenciados em termos de conhecimento, onde vocês vão aprender a solucionar problemas. Então, esse tipo de atividade, seja qualquer o tema, é muito importante que vocês façam. E aqui vocês podem verificar que, por exemplo, relações étnico-raciais, a cultura afro-brasileira, africana, indígena, são temáticas muito importantes para conhecimento, são temáticas que aparecem em concursos, são temáticas que aparecem no ENAD, mas além disso é uma questão de formação cidadã. Então é importante que todos vocês tenham em algum momento alguma atividade relacionada a isso. A gente vai voltar a conversar especificamente desse item. E aí nós temos leitura dirigida sobre temáticas relacionadas ao curso, tanto para o bacharelado quanto para o tecnólogo. Nós vamos disponibilizar algumas temáticas específicas onde vocês vão pesquisar, fazer uma resenha crítica sobre isso. Claro, nós vamos dizer como funciona essa resenha crítica para que vocês tenham noção do que tem que fazer. E aí já ir aprendendo essas habilidades de estruturação de pensamento. E aí nós temos outras atividades que vocês vão poder perceber. Eu queria dar destaque aqui no curso de Ciências Contábeis, nesse item específico aqui do 6.17, aliás, onde ele fala do curso de revisão para o CFC. Esse curso de revisão, geralmente ele tem 79 horas, 76 horas, e é um curso que, obviamente, nós damos vamos dizer assim, uma atenção maior em termos de atividades complementares. Vocês podem ver que a carga para ele é bem grande, mas é porque ele tem uma relevância muito importante, não só para a formação, mas para que o aluno possa fazer efetivamente uma revisão para o exame de suficiência, que vai ser o exame que vai certificar este aluno a obter o registro de profissional contábil. E aí, o 18 e 19, nós temos atividades voltadas para o ENAD, atividades essas que também são obrigatórias. É importante que os alunos façam, porque o ENAD ele tem uma função muito específica dentro das faculdades, que é avaliar como anda o ensino, se as coisas estão sendo praticadas de acordo com aquilo que se imagina ser o adequado para a formação profissional. Só que quando a gente entra nesse assunto dentro da faculdade, é importante que os alunos tenham a noção de que essa é uma responsabilidade conjunta, responsabilidade instituição, responsabilidade aluno. Tem uma série de informações que eu vou passar separadamente para vocês, mas para destaque, o ENAD ele compromete a continuidade do curso caso os alunos venham a não ir bem nessa prova, nesse exame. Esse é um dos elementos. E claro, isso chancela o diploma de um aluno. Hoje as empresas já participam desse processo de recrutamento e seleção profissionais que estão antenados com essas notas de ENAD e que colocam isso como um pré-requisito até para seleção de entrevistas, ok? Então, isso realmente é muito importante. Um outro item muito importante também para vocês, que tem vinculação, ou seja, é obrigatório, 6.20 e o 6.21, que são os cursos de extensão promovidos pela faculdade em sábados letivos. Esses cursos vão ser ofertados manhã e tarde e, pontualmente, alguns cursos gravados. Então, os alunos vão ter a oportunidade de participar de cursos sempre gratuitos, e esses cursos estão sempre ligados à perspectiva profissional de cada curso. Então é importante que vocês participem não só pela certificação, que é validada pela Faculdade de Processo, é uma instituição de ensino superior, vale para a progressão funcional, vale para a apresentação de prova de títulos, se for o caso, no caso de um concurso, ok? E claro, isso aqui é um item obrigatório, aquele que eu comentei para vocês,
que se você não tiver uma carga mínima disso daqui, você poderá não se formar, ou seja, seu diploma não será emitido. Então é importante ter essa visão nesses itens do 18 ao 21. E vamos à questão de entrega por atividade. Nesse quadro aqui, vocês vão verificar a cada vez que vocês entregarem um certificado, seja ele de qualquer modalidade aqui que esteja apresentada, ele só vai validar, por exemplo, no caso de atividade de extensão desenvolvida em projetos do curso tecnólogo, por semestre, 10 horas. Ou seja, você pode ter desenvolvido ali 30, 40, 50, 60 horas, mas a carga máxima validada aqui são 10 horas, ok? E vai seguir esse mesmo entendimento para todos os itens. Lembrando, esse quadro casa com o anterior. Você tem aqui por atividade o máximo que você pode ter, mas lá em cima você tem a carga máxima do curso. Então lembrem, vocês vão ter que navegar aqui por esses itens. Não adianta fazer só um tipo de item, porque ele não vai ser validado em termos de toda a tua carga complementar de atividades. E aí tem esses principais aspectos aqui que vão destacar um pouquinho, por exemplo, o que é leitura dirigida, as visitas técnicas, quais são os pressupostos, o curso de revisão de registro profissional, que no caso do Ciências Contábeis é o CFC, ok? E aí eu queria destacar um último item aqui para vocês em relação às coordenações e colegiados de curso. Colegiado de curso, para quem não conhece, é uma instituição dentro do próprio curso que vai decidir os rumos do curso de graduação, como as coisas serão feitas, a avaliação periódica desse curso, isto é o momento onde esse grupo vai definir como é que o curso tem que andar para ser um curso bom. E aí, dentro dessa ideia aqui, nós temos essa vinculação de cursos de extensão que os alunos têm que fazer, isso é uma prerrogativa aprovada pelo colegiado de curso, e atividades voltadas ao ENAD. Então, isso aqui é obrigatório para o curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Importante que vocês tenham isso em mente. E aí, pessoal, em linhas gerais é isso que vocês têm que saber das atividades complementares. Revisitem esse arquivo e dúvidas que vocês tiverem, a gente pode conversar tranquilamente. Eu vou passar todo esse material aqui para vocês, sempre em vídeo, claro, sempre quando eu encaminhar pelo WhatsApp as informações da aprovação ou não de atividades complementares que vocês abrem requerimento lá na Secretaria Acadêmica. Então, espero ter ajudado todo mundo. Um grande abraço a todos e estou à disposição para eventuais questionamentos. Até mais!